meu nome é Viviane Jugueiro e na minissérie de animação Jogos de Inventar eu sou a idealizadora do projeto. Também escrevi os roteiros, sou a compositora das canções e trabalhei no grupo de criação de vozes. Os Jogos de Inventar têm um histórico maravilhoso. Eu já trabalhava com teatro há uma década, mais ou menos, quando eu comecei a trabalhar 15 anos atrás com arte para crianças. Já tinha feito alguns espetáculos, mas ainda não era um foco de pesquisa tão grande, tão intenso quanto virou no momento em que eu comecei a trabalhar diretamente com crianças de 0 a 6 anos em 5 instituições de educação infantil durante 4 anos. Com base já nos estudos que eu tinha anteriormente, nos trabalhos que eu desenvolvi na trupe de experimentos teatrais Bumba Meu Bobo, eu comecei a trabalhar com essas crianças numa busca de diálogo, né? Princípios que depois eu reencontrei no Paulo Freire e que hoje em dia eu trabalho como dramaturgia radical. Esse aprendizado com as crianças, ele me trouxe muitas experiências significativas, afetivas, emocionais, artísticas, e também me trouxe algumas perguntas, né? Como dialogar com crianças tão pequenas, como compreender esse universo infantil, e a partir daí eu comecei a construir essa pergunta que virou uma noção muito cara no meu trabalho, que é a lógica lúdica do pensamento infantil. Como funciona esse pensamento? Como dialogar com a criança de forma que ela possa ser sujeito naquele momento, estar ativa na construção daqueles sentidos, nas percepções múltiplas e, ao mesmo tempo, estar integrada em uma linguagem que seja acessível ao momento da vida em que ela se encontra. Naquela época, eu construí as canções e atividades interativas de expressão corporal, expressão vocal, que eu trabalhava diretamente com as crianças. A partir dessa experiência, muitas pessoas começaram a me pedir que queriam em CD as canções, queriam muitas canções em CD. Eu não conseguia ver as canções dissociadas das atividades, eu achava um pouco estranho. Começamos um trabalho de desenvolvimento desse CD com um grande assim, impulso inicial, entusiasmo do Jorge Vieira e os arranjos do Everton Rodrigues, que foram extremamente sensíveis. O Everton é uma pessoa que dialoga muito com essa sensibilidade que o meu trabalho procura ter, de buscar desafios cognitivos, sensoriais, perceptivos. Então tá tudo isso no CD, isso ecoou no CD, virou junto com o CD um espetáculo de teatro que tinha a direção do Gessé Oliveira e um grande elenco com muitos músicos e bonequeiros. E o trabalho foi algo que foi muito surpreendente, assim, a reação das crianças, a forma como elas se sentiam integradas. E os Jogos de Inventar acabou sendo acolhido com muito entusiasmo, né, em todos os lugares, tanto pelas próprias crianças, quanto pelos pais, pelos educadores, pelos professores e no ambiente acadêmico, onde eu comecei a fazer a minha investigação para transformar essas ideias todas em pensamentos pedagógicos. E aí virou uma grande paixão, uma grande pesquisa, tudo junto. E surgiu essa possibilidade de trabalhar com audiovisual, que é uma coisa bem nova para mim. Então eu levei para a Bactéria Filmes, que já eram nossos parceiros do Bando de Brincantes desde 2008, a ideia da gente propor um projeto que fosse uma minissérie de animação voltada à primeira infância. A partir daí, comecei a pensar quais eram os elementos que gostaria muito que essa minissérie tivesse. Comecei a trabalhar como, primeiro, idealizadora do projeto, mas depois, na continuidade, nos roteiros, né? Eu sou dramaturga, então a minha experiência de escrita é com teatro, foi uma experiência bem diferente escrever os roteiros. Mas na criação dos elementos principais da série, eu pensei, vamos fazer um grupo multietário, trabalhar com um grupo multietário, um grupo que seja mestiço, que traga
a beleza da coloração do Brasil, sem precisar trazer discursos didatizantes sobre isso. As imagens, elas mostram essa integração, porque hoje em dia existe uma predominância das crianças terem uma convivência muito intensa com crianças da mesma idade. Os grupos multietários são oportunidades que nem todas as crianças têm. E são oportunidades de vida muito, muito intensas, de aprendizados para todas elas. Então, eu fiz questão de ter esse grupo que começa nos 2 anos e vai até os 7, e que traz crianças negras, crianças mestiças, com essa miscigenação, traz indígenas, traz características mais Nisei, sem marcar como uma demonstração étnica, mas sim como crianças diferentes que convivem em um mesmo ambiente em harmonia. A lógica de trabalho, ela é lidar com associações lúdicas que propiciem novas percepções de possibilidades de associações, possibilidades de movimentação corporal. Então todos os episódios têm movimentações diferentes, têm expressão vocal diferente. Como que esse universo fantástico se dá com aquelas crianças dentro de um ambiente simples? E por isso eu propus que tivéssemos apenas um tapete colorido e um relógio. O tapete colorido, ele é em espiral, demonstrando essa sensação de transformação, né? Ao mesmo tempo num espaço em branco, que não traz nenhuma associação a algum grupo social. Era uma coisa que me importava muito, que nós não criássemos imagens excludentes, determinados tipos de casa ou tais determinados tipos de objetos, que alguns grupos sociais têm acesso, outros não. Evidentemente que as marcas culturais, elas sempre vão existir. A roupa que a gente está vestindo é uma marca cultural, mas de que maneira lidar com essas marcas culturais da forma mais inclusiva possível, para que as crianças que pudessem assistir pudessem se identificar. Por outro lado, o convite à participação das crianças, ele é um convite lúdico, ele é um convite sensorial e perceptivo. A gente procurou não trabalhar com aquela abordagem direta, né? Vamos lá, pessoal, junto com a gente, porque a gente buscou trabalhar com a comunicação efetiva que o audiovisual pode dar. Livro só pra ideia, pé descalço, a sola, meia vira a bola. Livro só pra ideia, inventar histórias, todo mundo adora.